Olha, quando for, quero só dar um comunicado para você que está com criança, para as senhoras, né? Eu sei que muita gente não consegue ficar muito tempo, tem horário de almoço. Se você quiser se servir, almoçar, fique tranquilo, tá bom? Tem senhoras, tem pessoas que quando dá horário, ela tem que almoçar para não passar mal, tá bom? Quando for nós vamos ouvir a palavra, nós vamos tomar a ceia, nós vamos para o batismo. E depois, no período da tarde, nós vamos deixar aquele momento de você honrar alguém, de você, ok? Porque nós temos um horário, que é 1 hora a gente para almoço. Porque tem algumas pessoas que acabam passando mal. E o nosso interesse não é esse, tá? Mas se porventura, agora é meio-dia, se você, pastor, eu estou passando mal já, pode almoçar, tá bom? Tá liberado, tá? Você está com criança, está com filho pequeno, pode se servir, gente. Fique à vontade. Amém? Mas independente disso, quando for 1 hora, nós vamos estar parando para o almoço. Quero orar pela pastora Vanessa. Ela é pastora do Ministério Libertador de Israel, juntamente com seu esposo, pastor Lucas, no bairro Colorado, em Suzano. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, aqui abençoar a vida da pastora Vanessa, do seu ministério, em nome de Jesus. E damos aqui, Senhor, a ela total liberdade, Senhor, para ser instrumento do Teu Espírito aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós recebemos tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto e sensível à Tua voz, à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te abençoamos, pastora. Em nome de Jesus. Amém. A paz, igreja do Senhor. Amém. Primeiramente eu queria me desculpar, pedir perdão porque era para eu estar com vocês domingo passado, né? No sábado nós havíamos combinado de eu estar ministrando e no dia seguinte o pastor Lucas me lembrou que a gente tinha uma apresentação de um bebê para fazer e era um casal muito amado, nosso ministro de louvor. Ah, tá aí o Elias, olha lá, olha, por causa desse casal eu não fui na igreja de vocês no domingo. Casal muito amado, especial, eu não poderia deixar de estar na apresentação do Davi. Mas aí o pastor Pedro me ligou essa semana e falou, posso contar? Eu falei, não tem como dar mancada de novo, né? Pode sim, estarei lá, mesmo com tanta correria. Amém? Que o Senhor abençoe cada vida nessa manhã e venha ministrar em nosso coração. O pastor Pedro já me avisou que é só 20 minutos. Vou tentar falar em 20 minutos. A mulher gosta de falar, né? E vou tentar usar esses 20 minutos, mas para o Senhor, 1 segundo, Ele pode completar a obra dele na nossa vida, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Comecinho da Bíblia. Juízes capítulo 11. Amém? Com misericórdia? Amém? Vamos lá. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Só até aqui por enquanto. Quantos já ouviram sobre a história de Jefté? Levanta a mão. Alguns, né? Essa história é uma história
de muitas tragédias, mas também muitas vitórias. Jefité, ele era um guerreiro valente que lutava pelo povo dele, o povo de Gileade. Só que Jefité veio de uma família totalmente desestruturada. Ele era filho de um relacionamento do pai dele com uma prostituta. E o pai dele se casou, teve outros filhos, e Jefité cresceu num lar de rejeição. Ele a vida inteira foi rejeitado pelos irmãos dele por ser filho de outra mulher. Imagine se hoje em dia uma pessoa que é fruto de um relacionamento pecaminoso é rejeitado pela sociedade. Imagine naquela época o quanto Jefité era rejeitado pela sociedade por ser filho de uma prostituta. E ele cresceu nesse lar cheio de conturbações, até que chegou um tempo que os irmãos dele falaram: vai embora, você não merece herança, você não vai receber herança de nossa família. E Jefité não aguentou mais aquela pressão e fugiu do seu povo. Só que ele tomou uma decisão muito errada. Quando ele fugiu, ele se juntou a vadios de outra cidade e se tornou um marginal. Se tornou um ladrão e começou a fazer diversas coisas erradas, esquecendo-se do Deus que ele servia, o Deus de Israel. Só que o povo de Israel estava para entrar em guerra. Os amonitas e os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel há 18 anos. Porque o povo de Israel tinha abandonado o Senhor Deus. Só que o povo de Israel não aguentava mais aquela opressão e se arrependeu dos seus pecados e se voltou para o Senhor. E tinha essa guerra para ser colocada naquela situação, e eles precisavam de um líder para lutar por eles. E o único homem que tinha o perfil de guerreiro, o perfil de valente, para ir à frente daquela guerra e acabar com aquela opressão sobre Israel, era Jefité. Só que nessa situação Jefité já estava morando em outro lugar e não estava servindo mais ao Senhor. Então os líderes de Gileade foram atrás de Jefité e falaram: venha lutar conosco, venha lutar pelo nosso povo. E Jefité perguntou a ele: ué, vocês não tinham me rejeitado? Vocês não me odiavam e agora está me chamando para ser o líder dessa guerra? E eles falaram: se você aceitar esse pedido, você vai ser o líder do nosso povo através dessa vitória. A princípio, Jefité, ele tomou essa decisão pensando nele mesmo, né? Fui rejeitado, agora eu vou lutar lá para ser líder de novo desse povo, eles vão ver. Mas com o tempo, ele aceitou esse desafio, mas Deus trabalhou no coração dele, dizendo que ele estava servindo novamente o povo dele e o Deus do povo dele. E é interessante que quando a gente olha para a vida de Jefité, a gente vê quantas decisões ele tomou de maneira errada, sem consultar a vontade do Senhor. E quantas consequências ele sofreu por causa disso. Jefité, ele poderia ter escolhido não fugir da sua família, fugir dos seus problemas. E ainda mais se juntar a um bando de marginais e se tornar um ladrão. E por causa dessas decisões ele sofreu muitas consequências ruins. E quantos de nós, por decisões erradas, também sofremos consequências ruins? Quantos de nós viemos de famílias desestruturadas? Desestruturadas às vezes financeiramente, ou era bem financeiramente, mas não tinha nenhuma estrutura emocional, não tinha nenhuma estrutura familiar, não tinha nenhuma estrutura espiritual. Quantos de nós crescemos em lares pagãos, lares de pessoas servindo a outros deuses e não ao verdadeiro Deus, lares de desestrutura ministerial? Quantos de nós viemos de famílias desestruturadas? Ou hoje nos encontramos em famílias desestruturadas? Ou talvez a sua família aparentemente seja totalmente estruturada, mas você internamente, sem ninguém da sua família saber, está desestruturado emocionalmente, espiritualmente, por algum problema que talvez só você esteja sabendo. E você está em um vale de decisão. Às vezes você não tem nenhuma desestrutura, mas e se chegar um abalo sobre a sua vida, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude mediante essa situação? Eu tenho visto muitos lares sendo destruídos porque pessoas estão querendo fugir dos problemas. Jefité, ele nasceu e cresceu num lar de rejeição,
E ele achou que a solução seria fugir daquela situação. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos fugir dos nossos problemas e nos entregamos a relacionamentos errados, nos entregamos a situações totalmente contrárias à vontade de Deus. E por isso sofremos ou estamos sofrendo consequências dessa decisão. Tenho visto muitos casamentos sendo destruídos porque o casal não aguenta mais essa desestrutura e a atitude deles é o divórcio. Não tem mais jeito o nosso casamento, então a solução é o divórcio. Tenho visto filhos fugindo de casa porque a família desestruturada, ele acha que lá fora vai ser melhor para a vida dele. Ou pais expulsando os filhos de casa, como a família de Jefité, porque não aguenta mais um relacionamento com os próprios filhos. Quantas pessoas estão fugindo da própria família e se envolvendo em relacionamentos, tentando suprir uma carência emocional. Assim como Jefité, nós também muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida. E sofremos grandes consequências por causa disso. Jefité sofreu grandes consequências por causa disso. Em Juízes 11:32, diz assim: Então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. O Senhor concedeu vitória a Jefité, não porque ele merecia, mas porque ele tinha um propósito com o povo dele. Antes de Jefité ir para essa guerra, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse para o Senhor: se o Senhor me conceder vitória nesta guerra, quando eu estiver chegando na minha casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. O Senhor concedeu vitória a Jefité, mas quando ele estava chegando na casa dele, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi a sua única filha. O Senhor reprova sacrifício humano. E Jefité mais uma vez tomou uma atitude impensada. Mais uma vez ele tomou uma decisão e fez um voto impensado ao Senhor. E ele sacrificou a sua própria filha, a sua única filha. Ele não tinha mais nenhum filho e mais nenhuma filha. E naquela época era muito sério fazer um voto ao Senhor. E era sempre cumprido esse voto ao Senhor. E Jefité sacrificou, depois de 2 meses, a sua filha a Deus, cumprindo aquele voto. Olha que consequência terrível por uma decisão impensada desse homem. Ele já tinha voltado para o caminho do Senhor, já tinha voltado a servir ao Senhor e ao seu povo, e mais uma vez tomou uma decisão sem pensar e teve que sacrificar a sua única filha. E nós, quantas atitudes e decisões nós temos tomado sem consultar ao Senhor? Quantas decisões hoje você está precisando tomar e não sabe que decisão tomar na sua vida? Mas eu tenho um conselho para te trazer nessa manhã: escolha a vontade do Senhor. Escolha o que Ele quer para a sua vida. Não haja pelas suas emoções, pelos seus traumas, pelas suas decepções emocionais, sentimentais. A minha família, ela sempre foi cristã. Eu nasci num lar cristão. Mas a minha família era completamente desestruturada emocionalmente. E eu sofria muito com aquilo, a minha vida, a minha adolescência toda. Porque eu falava: como pode a minha família servir ao Senhor e não ter nenhuma estrutura emocional? E eu cresci cheia de traumas, cheia de decepções. E tive muitas oportunidades de abandonar ao Senhor, de me revoltar contra a minha família, de sair da minha casa. Mas o Senhor teve tanta misericórdia de mim, que Ele não deixou eu tomar essa decisão. E eu cresci dentro da minha casa, sem sair da minha casa. Deus preparou um casamento muito abençoado. E hoje a minha família é completamente restaurada. Eu louvo o Senhor porque talvez se eu tivesse tomado uma decisão de me rebelar na minha adolescência, de me revoltar,
Talvez o Senhor não teria atendido os meus pedidos de restaurar a minha família, os meus familiares. E hoje a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, nós somos uma família completa, uma família restaurada. E hoje a minha família é uma família estruturada emocionalmente. Mas quantos não aguentam e fogem dessa situação? Quantos não aguentam o casamento desestruturado e querem fugir? Quantos não aguentam o relacionamento com os filhos, com os parentes e querem fugir dessa situação? Não faça isso. Não faça como Jefité, querendo resolver o seu problema sozinho e se revoltando e fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Escolha ficar no centro da vontade de Deus. Escolha buscar a vontade de Deus para a sua vida, ainda que você esteja vivendo em grande desespero, em grande angústia, em grande confusão na sua mente, precisando tomar uma decisão. Escolha a vontade do Senhor para a sua vida. Eu lembro que quando estava noiva, o Senhor tinha revelado muito o nosso casamento em profecia. E Ele falou um dia assim, através do profeta: se vocês quiserem casar agora, pode casar. Mas se vocês esperarem o meu tempo, aí vocês vão ver. Deus falava exatamente assim, aí vocês vão ver. Eu estava no relacionamento correto? Estava. Mas se eu decidisse casar naquele momento, talvez eu não receberia tudo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. E a gente conseguiu esperar mais um pouquinho e conseguimos casar no tempo do Senhor, e o Senhor fez algo sobrenatural em nossas vidas. O Senhor nos supriu, o Senhor deu de melhor, o Senhor nos abençoou de maneira extraordinária, porque a gente conseguiu esperar a vontade dEle e não tomar uma decisão segundo o nosso coração. Mas eu gostaria de deixar esse conselho para você nessa manhã. Eu não sei de que família você veio, eu não sei que situação você está passando. Talvez você esteja pensando, eu estou bem, está tudo estruturado na minha vida. Mas e quando vier algum problema? Qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua atitude? Então esteja preparado para esse dia, porque estamos vivendo tempos de angústia e destruição. Quando vier essa angústia, quando vier essa destruição, esteja firme no Senhor. Esteja certo de que a vontade dEle e o tempo dEle é o melhor para a sua vida. E para finalizar, eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 32 e 33. Hebreus 11, 32 e 33 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimentos de promessas, fecharam a boca de leões. Jefité entrou na lista dos heróis da fé. A gente só lembra de Davi, de Sansão, né, de Abraão, de Moisés, e muitas vezes a gente nem se dá conta desse nome, Jefité. Mas ele foi um valente, que mesmo tendo tomado uma atitude errada, ele se arrependeu e se voltou para o Senhor. Se você tomou uma decisão errada na sua vida e está vivendo consequência disso, hoje é o dia de arrependimento. Há chance para você. Assim como o Senhor restaurou a história de Jefité, Ele pode restaurar a sua história, a sua vida. Ele pode fazer uma vida nova, um plano novo para você. Hoje é dia de decisão, de arrependimento, de se voltar para a vontade do Senhor. Talvez você passou a sua vida inteira agindo por seu braço forte, achando que era forte, agindo por sua própria força, pela sua própria vontade. Escolha a partir de hoje entregar o seu coração ao Senhor e buscar a vontade dEle para a sua vida. Se você já aceitou o Senhor Jesus e ainda não tomou a decisão para o batismo, decida ser batizado. Não fuja, não tenha medo, porque o Senhor vai trazer boas consequências disso, grandes consequências disso. E se você andou por tantos caminhos e até hoje não fez uma decisão,
pelo Senhor Jesus, saiba que Ele morreu na cruz por sua vida. E Ele tem um plano maravilhoso. Ele quer te dar uma família estruturada. Ele quer te dar um casamento estruturado. Ele quer te dar planos e projetos estruturados, uma vida profissional estruturada. Isso é o que Deus tem para você nessa manhã. Basta uma decisão. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesta hora. Quantos aqui querem entrar na lista dos heróis da fé? Eu quero. Eu quero conquistar reinos, eu quero conquistar povos. Nem que eu entre só porque eu resolvi fazer a vontade de Deus, ou na lista da fé tá bom. Mas eu quero estar nessa lista, assim como esses homens entraram nessa lista. O Senhor quer nos colocar nessa lista de heróis, de heroínas da fé. Mas para isso nós precisamos decidir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Escolher os planos dele para a nossa vida. Feche teus olhos nessa hora. E comece a pensar de onde você veio. A família que você veio. O casamento que você está. O relacionamento, seja de namoro. Seja às vezes nem de compromisso sério, mas envolvimento com alguma pessoa. Querendo fugir dos seus problemas, das suas frustrações. Você que nessa manhã está desesperado, querendo tomar uma decisão impensada. Peça perdão ao Senhor por querer tomar decisões que não são da vontade dEle. Peça perdão ao Senhor por querer fugir em vez de resolver o seu problema, a sua situação. Porque é mais fácil fugir do que resolver. Só que mesmo fugindo, a gente está nos enganando a nós mesmos. Porque fugir não resolve nenhum problema. Se você está bem nessa manhã, peça ao Senhor que a cada dia te fortaleça. Para que quando vier algum problema, alguma situação difícil, você não faça a escolha errada. Talvez seu casamento seja perfeito. Talvez seu relacionamento com filhos, a sua vida profissional esteja perfeita. Mas é essa família que o diabo quer atingir. É esse casamento que o diabo quer destruir. Quando o diabo tentar destruir esse seu relacionamento, que você esteja firmado no Senhor, peça que o Senhor te fortaleça, para que essas situações não te abalem, você sempre escolha e decida a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque nós escolhemos estar aqui nessa manhã servindo a Ti, Pai. Obrigada, Deus, porque escolhemos, nós decidimos servir ao Senhor. Mas quantos de nós, ó Deus, viemos de uma família completamente desestruturada, emocionalmente, sentimentalmente? Quantas famílias aqui foram abusadas verbalmente, Senhor, fisicamente, sexualmente, e por isso tomaram decisões erradas e têm sofrido até hoje consequências por causa dessas decisões. Pai, nós nos arrependemos essa manhã por todas as decisões que tomamos contra a Tua vontade, Senhor. Pai, nós nos arrependemos nessa manhã por todas as escolhas erradas que fizemos e estamos sofrendo consequências disso. Senhor, nos perdoa, Pai, se hoje estamos querendo decidir algo que é contra o Senhor, Pai. Nós nos arrependemos porque queremos fazer tudo pelo nosso próprio braço, pela nossa própria frustração, pela nossa própria, Jesus, angústia. E muitas vezes não decidimos, Pai, a Tua vontade para nós. Pai, nós queremos essa manhã decidir sempre, Pai, a Tua vontade para nós. Senhor, entra com providência em casamentos essa manhã. Casamentos que estão completamente desestruturados, Senhor. Traz um direcionamento, ó Pai. Traz perdão, traz arrependimento, traz reconciliação para que esse casal decida a Tua vontade para a vida dele. Pai, filhos que não conseguem perdoar os seus pais por terem crescido num lar desestruturado. Traz amor no coração desses filhos para com os pais. Tira toda a revolta, Senhor. Pai, às vezes tem vidas aqui que o pai e a mãe já morreram e guardam traumas dentro de si, de revolta e de ódio pelo lar que cresceram. Traz, Senhor, perdão nesta manhã. Traz restauração na alma. Cura as feridas. Pai, aquelas vidas que estão querendo fugir de casa.
fugir dos problemas, Senhor. Não deixe essas vidas tomar essa decisão. Traz clareza na sua mente, Pai. Traz a decisão correta, a escolha correta, Senhor. Senhor, traz uma estrutura para as famílias aqui que estão sendo abaladas financeiramente. Espírito Santo de Deus, traz uma estrutura profissional. Traz uma estrutura financeira para as vidas que estão sofrendo nessa área. Espírito Santo de Deus, restaura relacionamentos nessa manhã. Casais, Pai, namorados e noivos que estão vivendo uma vida de pecado. Traz uma estrutura de santidade para que possam esperar o dia que o Senhor tem preparado para essas vidas, ó Deus. Pai, nós entregamos as nossas decisões às Tuas mãos. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Pai, porque queremos viver uma vida de abundância nessa terra. Não queremos viver consequências, Pai, desses pecados. Pai, em nome de Jesus, se há vidas que estão sofrendo consequências por causa de maldição hereditária, Deus, nós quebramos nessa manhã todas as famílias que já se arrependeram, que estão ainda sofrendo consequências de uma família desestruturada. Nós quebramos toda a maldição que tem passado nessas gerações e declaramos uma nova vida, uma nova história, um novo projeto do Senhor para essas famílias, Senhor. Pai, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou o seu coração para Ti, Pai, mostra nessa manhã o Teu sacrifício na cruz. Mostra, Senhor, o quanto o Senhor ama essa vida e abriu mão do Teu reino só para morrer pelos seus pecados e dar uma vida eterna, uma vida com abundância. Pai, que todos nessa manhã tenham certeza da sua salvação, certeza e convicção do seu chamado e vivam uma vida em abundância em todas as áreas, Pai. Pai, nos ajude a lutar contra toda a força do mal, para que o nosso nome entre na lista dos heróis da fé, Senhor. Eu declaro que o nosso nome estará lá, Senhor. Nomes de guerreiros vitoriosos, nomes de guerreiras vitoriosas, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar nessa manhã se você gostaria de receber uma oração especial. Se você está confuso, precisando tomar uma decisão, venha até aqui na frente que nós vamos estar orando por você, para que você tome a decisão correta. Se você está com medo de tomar uma decisão, se você já tomou uma decisão errada e está sofrendo consequências disso e precisa de oração, venha até aqui à frente e nós vamos estar te ajudando em oração, para que você não sofra as consequências de uma decisão errada. Se você quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo, aproveite a oportunidade. Esta é a oportunidade. Não podemos perder mais tempo, o Senhor está voltando. Se você quer decidir a sua vida por Cristo, venha até aqui e nós vamos estar orando por você. Eu gostaria de chamar os pastores para me ajudar nesse momento. E nós vamos estar orando por sua vida. Se você está bem, levante suas mãos para abençoar essas vidas que estão aqui na frente.
abençoamos a sua casa, abençoamos o seu lar, abençoamos os seus filhos. Em nome de Jesus, você que nos visita, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado o seu casamento, seja restaurado em nome de Jesus. Seja restaurado o seu casamento, seja restaurado o relacionamento seu com seus filhos, seja restaurado o seu relacionamento com seus pais, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoado.
já está